Doutor, mais uma vez, em nome do Conselho, seja bem-vindo e uma excelente palestra para o senhor. Obrigado, eu que agradeço, é sempre muito bom estar aqui. Eu costumo, antes de fazer a abertura oficial da palestra, falar um pouco do nosso mercado. A gente está num mercado aqui em São Paulo, onde nós temos aproximadamente, no estado de São Paulo, 60 mil edifícios. Tá, no estado. Só no município nós falamos em 28 mil edifícios, no município de São Paulo. E nós estimamos, com base em dados que já foram divulgados no mercado, que metade da população ou mora ou trabalha em condomínios. Quem aqui mora ou trabalha em condomínios? Quem aqui não mora ou não trabalha? Quem mora em casa e trabalha em casa? Nós temos aqui 3, 4 de um universo grande. Então, o condomínio ele passa a ser cada vez mais importante para que a gente conheça. Como corretor é essencial. Vou falar, sou advogado, sou corretor de imóveis, trabalho aqui na casa há muitos anos e lembro quando comecei a trabalhar, realmente você não ter o conhecimento daquele condomínio lhe faz diferença e também pode lhe imputar algumas responsabilidades no exercício da função. O corretor que vende aquilo que não está entregando, que eu tive um caso apenas para ilustrar, onde eu já estava advogando, o condomínio, a mulher que adquiriu a unidade me contratou para processar o corretor, porque ela não sabia quando ia construir a piscina no topo do prédio. O corretor vendeu, dizendo que ela queria a piscina, e ele falou, fica tranquilo, vai ter uma piscina ali no topo do prédio, já está aprovado em assembleia. Então, logicamente que esse é um caso de estelionato, mas nós temos também falhas em função do desconhecimento. A gente chega num prédio, a gente não tem que saber o funcionamento total do prédio, mas o cliente pergunta, se a gente tiver conhecimentos básicos, isso a gente traz para vocês nessa aula Condomínios para Corretores de Imóveis, vocês conseguem saber e analisar uma situação. Vamos falar então da responsabilidade civil e criminal do síndico. Tá? O síndico que é aquele que pode facilitar o nosso trabalho ou impedir com que ele ocorra. E a gente precisa saber aonde ele está imputado e quais são as responsabilidades e até onde ele pode ir e até onde ele não pode ir. Tá? Então, a responsabilidade civil deriva da lei. O que diz a lei? A lei diz que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito, comete um ato ilícito, mesmo que seja um direito, um dano simplesmente moral. Eu estou dirigindo um automóvel, eu bati o meu automóvel no carro de uma pessoa, eu cometi um ilícito civil. Eu causei um dano, voluntário ou involuntário, logicamente que quando você bate um veículo, normalmente é involuntário, mas você tem uma culpa, você tem uma responsabilidade, você cometeu pelo direito um ato ilícito. E todo aquele que comete um ato ilícito, o artigo 927 também do Código Civil complementa, diz o seguinte, aquele que por ato ilícito causa dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. O que quer dizer? Aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência, imprudência, comete dano ao patrimônio de terceiro, comete um ato ilícito. E no 927, se você cometeu ato ilícito, você é obrigado a reparar aquele dano que você causou. Está claro esse conceito? Qual é o objetivo da responsabilidade civil? É reparar aquilo que você causou, é deixar aquela pessoa numa condição, na condição que ela tinha antes de ter tido dano. Você bateu o carro, você vai reparar e ela vai novamente ter um automóvel em condições razoáveis. E essa reparação do dano, ela traz de volta o equilíbrio que foi tirado. Se é um dano moral, a compensação para esse dano moral, ela passa a ser financeira, porque não tem uma outra forma de você ressarcir a pessoa quando ela sofre um dano moral. O dano moral, a gente costuma exemplificar, é quando você, por exemplo, comete uma calúnia, injúria ou difamação. Isso ocorre muito em assembleia, os síndicos aqui presentes podem confirmar. Ou, por exemplo, aquele
devedor chegou na assembleia e o síndico desavisado fala: olha, o senhor está devendo. Você está você está constrangendo a pessoa. Isso não pode ocorrer. Então essa pessoa que está se sentindo constrangida, foi constrangida numa assembleia, ela vai pedir a reparação na esfera civil para a reparação de um dano moral. Ok? Quais são os pressupostos da responsabilidade civil? A ação. Então, eu preciso fazer algo ou deixar de fazer algo. Uma omissão. A omissão é o não fazer. E eu preciso ter um resultado. Então, eu estou naquele condomínio, eu estou num condomínio e a moradora do terceiro andar desceu e escorregou. O prédio é responsável para reparar o dano? Vamos supor que ela sofreu pequenas escoriações. Não necessariamente, depende. A gente precisa verificar. Teve uma ação do prédio ou uma omissão? Por exemplo, qual seria uma ação do prédio? O zelador limpou o piso, só que deixou escorregadio. Então teve uma ação. Uma omissão, estava cheio de planta no prédio e o zelador não varreu. É obrigação dele realizar, varrer aquela área. Teve uma ação, uma omissão, teve um resultado, a pessoa sofreu um dano e precisa existir uma relação entre a ação ou omissão e o resultado, que o direito chama de nexo causal. Então, se a senhora escorregou e o piso estava bem limpo, não tinha nenhum tipo de problema, não existe uma relação entre a queda dela e o dano causado. Não tem o nexo causal, não tem uma relação entre o fato e o resultado. Então, nesse caso, o prédio não assume qualquer tipo de responsabilidade. Ok? Tá? E o que é a responsabilidade criminal? É muito parecida com essa responsabilidade civil que nós estamos falando aqui. Ela deriva do descumprimento de uma legislação, de uma lei, do Código Penal. Então, se eu causar lesões corporais em alguém, eu vou responder pelo crime de lesões corporais. Se eu matar alguém, eu vou responder pelo crime de homicídio. Ok? E vou mostrar para vocês que alguns síndicos podem, inclusive, responder por homicídio na forma não intencional, simplesmente por se omitir de algumas situações que ele deveria ter agido. Tá? Daí eu não quero que nenhum dos síndicos desistam de ser síndico, de serem síndicos, ok? Bom, da onde surge a responsabilidade civil do síndico? Por que o síndico é o responsável por aquela edificação? Porque a lei diz que ele é responsável. Ninguém é obrigado a nada senão em virtude da lei. Ok? Então, eu sou do corpo diretivo. Eu vou responder por um dano que aconteceu? Não, porque ser do corpo diretivo não me imputa nenhuma responsabilidade. E por que ser síndico me imputa? Porque a lei está dizendo. O que diz a lei? É responsabilidade do síndico, compete ao síndico. Dentre outros, aqui nós temos convocar a assembleia, representar ativa e passivamente o condomínio, dar imediato conhecimento à assembleia da existência de procedimento judicial ou administrativo, cumprir e fazer cumprir a convenção, regimento interno e as determinações da assembleia. Esse eu grifei porque é também muito importante que o síndico haja dessa forma e o que imputa a ele diretamente uma responsabilidade legal, que é o de diligenciar a conservação e a guarda das partes comuns e zelar pela prestação dos serviços que interessem aos possuidores. Então, ele tem por lei a obrigação de diligenciar a conservação e a guarda das áreas comuns. Se ele não o fizer, ele vai responder pelo quê? Por omissão. Porque a partir do momento que ele é eleito síndico, que ele assumiu a responsabilidade, que ele ocupa o cargo,
ele leva de brinde as responsabilidades que a lei imputa. Tá? De igual forma, a 4591 de 64, que também é uma legislação que obriga também os condomínios e obriga o síndico, imputa que o síndico tem a responsabilidade de exercer a administração interna da edificação ou do conjunto de edificações no que respeita à sua vigência, moralidade, segurança, bem como aos serviços que interessem a todos os moradores. Tá, a gente ainda está no conceito, a gente vai entrar na parte prática para que vocês possam entender como é que essa responsabilidade funciona. O morador está na escadaria, descendo, e cai. Vamos ser dramático, ele veio a óbito. O síndico vai responder? Me ajudem, pessoal. Depende, que bom, vocês aprenderam a essência do direito, depende. Depende. Então, a pessoa, o morador estava descendo, ele caiu e veio a óbito. Nesse caso, desse nosso exemplo, os corrimões não estão bem acondicionados, por exemplo. Não estão na altura que a legislação impõe, por exemplo. O síndico é responsável? Sim. Nesse caso, o síndico... por que ele é responsável? Porque não conservar imputa a ele a autoria do fato. Porque ele devia e podia ter evitado o resultado. Então, não sou eu que estou dizendo, é o Código Penal. Ele diz o seguinte: considera-se causa a ação ou omissão sem o qual o resultado não teria ocorrido. Então, se o síndico tivesse seguido a legislação específica, não ocorreria o resultado. Eu vou para o parágrafo 2º. A omissão é penalmente relevante quando o omitente devia e podia agir para evitar o resultado. E o dever de agir incumbe a quem? A quem tem por lei a obrigação de cuidado. De outra forma, assumiu a responsabilidade de impedir o resultado. Por que ele assumiu a responsabilidade? Porque a lei diz que ele é o responsável por diligenciar a conservação e a guarda das áreas comuns. Tá? Só que no direito penal, você não transfere a responsabilidade. Se eu matar alguém, o outro não pode ser responsabilizado. Mas, se a gente fizer a leitura do artigo 13, ele diz o seguinte: o resultado de que dependia a existência do crime só é imputado a quem lhe deu causa. Logicamente, se eu matar, o outro não pode ser responsabilizado. Mas, nesse caso específico, a causa também é considerada não só a ação, não só aquele que puxou um gatilho, aquele que se omitiu e sem o qual essa omissão, o resultado não teria ocorrido. Então, se ele tivesse acondicionado de forma correta a escadaria, o resultado não teria acontecido. Então, no âmbito do direito penal, ele concorre para esse resultado. Mas então, eu não vou querer ser síndico. Eu também sou síndico do meu prédio. Como é que a gente consegue sair desse tipo de responsabilidade? Simples, nós temos uma ABNT para todas as situações. E nós temos uma ABNT específica para, inclusive na ABNT 14037, ele diz especificamente como o corrimão deve estar acondicionado. A altura mínima, o recuo, como ele deve ser, como ele deve ficar e quais são as características desse corrimão. Tá? E nós temos inúmeras ABNTs para cada situação dentro de um condomínio. A pergunta que vem sempre quando eu mostro esse slide é se a questão do AVCB, porque o AVCB, que é o auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, todos os síndicos sabem que é obrigatório que o condomínio realize o auto de vistoria, porque se ele não realizar esse auto de vistoria, ele também vai responder. Se tiver qualquer incêndio, se tiver qualquer situação, vide aquela situação que nós vimos no Sul, na Boate Kiss. Por que os proprietários foram responsabilizados? Porque para ter uma casa funcionando, ele precisa, além das licenças municipais, estaduais, ele precisa do auto de vistoria do Corpo de Bombeiros, que garante que aquela
edificação está segura para funcionar. E o condomínio também é obrigado a isso. Em São Paulo, no estado de São Paulo, metade das edificações não possuem o AVCB. E um outro dado também preocupante, 90% das obras que são realizadas no interior de unidades são obras irregulares. Por quê? Porque o município de São Paulo, a legislação, que é o Código de Obras, nos obriga a ter um alvará para a realização de uma obra no interior de unidades. E daí nós temos agora, desde 2014, reeditada em 2015, a ABNT 16.280, que mostra como essas obras devem ocorrer e como o síndico tem que realizar para que não assuma a responsabilidade. Então, o síndico tem que fazer o quê? Isso é importante, porque como corretores, muitas vezes, o seu cliente vai te perguntar se ele pode construir, ou se ele pode reformar, qual o procedimento. Então, esse passa a ser o diferencial. Porque a partir do momento que a gente traz segurança para o nosso cliente, ele passa a confiar e ele vai querer comprar com você. Como o síndico nem se fala, o síndico precisa saber quais são as responsabilidades e como a obra deve ocorrer. Nós tivemos, não é exceção, nós tivemos obras em São Paulo, no Rio de Janeiro, onde os prédios ruíram. Nós vimos aquele caso ali no centro da cidade, no Rio de Janeiro, que teve uma obra que matou, que caiu, acho que caiu inclusive o elevador, enfim, foi uma coisa extremamente triste e poderia ser evitada. Se aquele síndico foi ou não responsabilizado, eu não sei, mas poderia ter sido. Tá? Então, voltando ao AVCB, o síndico às vezes tem dificuldade para aprovar esse auto de vistoria. A gente vê isso na prática. Dos síndicos presentes, todos têm AVCB no prédio? Ou estão em andamento? E é uma situação morosa, porque muitas vezes envolve obra. Tem no do senhor? Eu vi que ele perguntou, ele ficou na dúvida, hein? Tem? Mostra para ele. Você sabe que quando eu fui eleito síndico do meu prédio, o meu prédio tem 40 e poucos anos. E daí eu perguntei para a síndica anterior, tem o AVCB no prédio? Ela falou, tem, o bombeiro vem aqui toda semana. Eu falei, o bombeiro vem toda semana, isso não é procedimento. Daí eu abri o hidrante, não tinha nem a válvula para virar, para acoplar a mangueira. Então isso é extremamente importante. Por exemplo, se aquele prédio vier a ruir e não tiver AVCB, o seguro não vai cobrir. Eventualmente, seguro não cobriu, quem tinha a responsabilidade de realizar o seguro, o síndico assume essa responsabilidade. E algumas pessoas perguntam, mas eu sou síndico e é uma obra cara, como é que eu vou obrigar os condôminos a fazer? É uma obrigação legal. Se o síndico tem autonomia para realizar o AVCB, mesmo que a assembleia, mesmo que o condomínio diga que não vai realizar, porque é uma obrigação legal. Daí a pergunta é, mas no meu condomínio eu preciso fazer uma arrecadação extra, eu não posso emitir um boleto extra sem a aprovação de um rateio. Daí a situação é complicada. No meu prédio, num primeiro momento, não quiseram aprovar. O que eu fiz? Eu falei, não tem problema nenhum, deixa eu explicar como é que funciona a responsabilidade civil e criminal do síndico e vou fazer a renúncia e o próximo síndico assuma tendo ciência da responsabilidade. Daí a situação foi invertida e falaram, não, peraí, eles parcelam, por que você não falou antes? Né? Ninguém dá o braço a torcer, né? Ninguém gosta de dar o braço a torcer. Temos casos também, nós tivemos um caso onde o prédio tinha AVCB e o seguro não cobriu. Por quê? Porque pegou fogo na garagem, porque uma moradora guardava tinta atrás do carro, que é um material inflamável. Se o material é inflamável, o síndico tem que fazer guarda das áreas comuns. Não o fez, pegou fogo. Esse síndico não foi responsabilizado, mas poderia eventualmente ser responsabilizado, inclusive pelo ressarcimento, caso aquele condomínio entendesse que a responsabilidade direta era dele. Ok? Rapidamente, a questão das obras, a ABNT 16.280, ela vai imputar a responsabilidade para a obra daquele que está realizando a obra. Aquele que está realizando a obra, ele vai precisar
de um alvará da prefeitura para realizar aquela obra. Como é que funciona aqui no município de São Paulo? Você apresenta um projeto modificativo, o engenheiro assina o projeto modificativo, preenche aquele requerimento, paga a ART ou RRT, se ele for um arquiteto. A partir do momento que esse projeto, se ele for autuado, a partir do momento que ele seja autuado, você e a prefeitura não emita nenhum parecer favorável ou desfavorável à obra, após 30 dias, aquele condômino pode, de forma precária, começar uma obra. Isso funciona para uma loja de rua ou para uma reforma dentro de uma unidade. Mas o síndico ele não vai exigir que a pessoa tenha um alvará, porque dificilmente 90% dessas obras são irregulares. Senão o síndico passa a ser um fiscal da prefeitura e passa a também arrumar um problema e a obra não vai ser realizada. Os síndicos sabem disso. Então, o que a gente tem feito? Orientado em cima da BNT 16.280, que diz o quê? Que diz que antes de iniciar a obra, o condômino tem que apresentar o projeto modificativo, o cronograma, tem que apresentar o arquiteto responsável, o engenheiro, a ART, tem que apresentar quem vai realizar aquela obra, qual a empresa que vai realizar e quais funcionários estão autorizados a adentrar naquele condomínio. Então, a partir disso, esse material é enviado ao síndico, o síndico vai dar um parecer favorável ou não à realização daquela obra. O síndico não é engenheiro, nós orientamos que o síndico contrate uma assessoria, um engenheiro, para dizer se o projeto está ok ou não e, eventualmente, fiscalizar essa obra se for uma obra complexa, ok? Então, a legislação de São Paulo, o Código de Obras, ele é um pouco complexo e ele é muito técnico, ele é de 92. Ele diz o seguinte: qualquer reforma precisa de um alvará, salvo pequenos reparos. Então, até uma pintura, você precisa de um alvará, tá? Pelo Código de Obras. Isso, por exemplo, no município de São Paulo. Se você for até o litoral norte, já não precisa. Pequenas reformas podem ser realizadas. Então, é importante que seja verificado o Código de Obras de cada município. Tá? Em São Paulo, só reparos não precisam. Esse código precisaria sofrer algumas alterações, mas não é o nosso objetivo hoje falar disso. Tá? E no âmbito de um playground? O síndico ele é responsável, por exemplo, pela guarda das crianças no parquinho? Não, pessoal, pelo amor de Deus, senão o síndico não podia estar aqui, ele tinha que estar lá sentado. O que você está fazendo aqui, síndico? Você devia estar lá cuidando das crianças. Mas quem responde pela vigilância das crianças? Os pais, os tutores são responsáveis pelas crianças e pelos seus filhos. O que o síndico responde? Pelo funcionamento e segurança dos equipamentos. E no caso, por exemplo, da piscina, da potabilidade da água, da caixa d'água, da limpeza a cada 6 meses, conforme legislação. O que o condomínio tem que fazer? Ele tem que seguir a BNT específica da manutenção do parquinho, do playground. Por exemplo, nesse caso, essa BNT vai especificar se esse equipamento está na altura correta. Ele vai dizer como ele deve ser instalado. Por exemplo, um gira-gira colocado a 1 metro do chão, com certeza, se a criança cair, ela vai sofrer uma lesão corporal. Nesse caso, o síndico vai responder, porque aquele parquinho não está dimensionado como deveria. Ou se o equipamento estiver fora das normas técnicas. Então, às vezes, o síndico tem a árdua função de fazer um orçamento para realizar reparos no parquinho, e a nossa coletividade, os condôminos, o que eles querem? O preço mais baixo. E nem sempre o preço mais baixo é a garantia do serviço correto. Então, o que tem que ser analisado é o custo-benefício. Não dá para ter um parquinho que não tenha as aprovações legais e que não siga as normas da BNT. Vocês lembram daquele caso no Play Center que teve acho que uma cadeira saiu, acho que a criança até faleceu naquele, não lembro como chama, tipo kamikaze. Foi no Hop Hari, tem razão, perfeito, foi no Hop Hari. E se vocês lembrarem da matéria na TV,
a preocupação deles era saber se aquele brinquedo estava dentro das especificações técnicas. Por quê? Porque é ali que vai estar a responsabilidade do síndico, é ali que vai estar a responsabilidade do construtor e do responsável pelo Hopi Hari, por exemplo. Se aquele parquinho tiver, não lembro qual foi o resultado, dentro das normas técnicas, não existe, nós falamos aqui inicialmente, não vai existir a culpa. Ele responde por ação ou omissão. Então ele não se omitiu. Ele comprou um parquinho dentro daquilo que estava na especificação. Eventualmente, quem vai responder vai ser o fabricante, mas ele vai se eximir de culpa. Eu quero lembrar um caso de um síndico de um condomínio que a gente presta assessoria jurídica, onde uma senhora abriu a porta do elevador, caiu e veio a óbito. Esse síndico foi indiciado por homicídio. E ela era uma senhora idosa, diabética, e esse síndico se eximiu da responsabilidade por quê? Porque tinham todas aquelas plaquinhas obrigatórias. Em caso de incêndio, não entre nesse elevador. Antes de entrar, verifique se o mesmo está parado nesse andar. Isso evitaria a morte dela? Eventualmente não. Mas para a justiça, ele cumpriu com a obrigação legal. Para a justiça, a letra fria, para o promotor, no Ministério Público, quando vai efetuar ou não a denúncia, é assim que funciona, a delegacia faz investigação, manda para a promotoria, e a promotoria vai verificar se tem os requisitos que configuram aquele crime e se vai ser realizada ou não a denúncia, se vai formar um inquérito criminal. Então, a partir do momento que não existe uma omissão, se provado que aquele síndico não concorreu para aquele resultado de nenhuma forma, e pasmem, a colocação da plaquinha faz parte disso, porque é uma obrigação legal, ele não vai poder ser responsabilizado. Eventualmente, quem vai ser responsabilizado? O tutor daquela senhora que não tinha condições de entrar no elevador sozinha, por exemplo, e devia ter um acompanhante. Mas se o condomínio concorrer para isso, ele vai responder solidariamente ou como principal causador daquela situação. A pergunta é se existe uma norma técnica. Eu não sou conhecedor de todas as normas técnicas, mas existe uma norma técnica de elevadores. Inclusive, o elevador ele é um meio de transporte. Ele é o meio de transporte mais seguro do mundo. Tá? Ele é considerado o meio de transporte. Para funcionar um elevador, ele precisa ter um engenheiro responsável, todo elevador tem um engenheiro responsável, e existe um relatório de inspeção anual, que é o RIA. E dentro dessa ABNT, alguns detalhes, por exemplo, o guarda-corpo, o fosso do elevador, ele precisa ter guarda-corpo, a iluminação, ela tem que seguir a especificação da ABNT, ela tem que ter uma iluminação, tem que ter algumas plaquinhas específicas. Então, existem sim situações, é raro, mas acontecem acidentes dentro de elevadores. Tá? Eu, infelizmente, já participei de algumas situações como essa e, logicamente que é raro, mas ocorre sim. Então, é importante, por exemplo, que o zelador não seja autorizado a abrir aquele elevador. Já existem relatos de acidentes onde a pessoa abre a porta, o elevador está com problema e a porta sobe. Tá? Agora tem um novo síndico, né? E uma criança brincando, bateu a testa, cortou, levou em torno de 5, 6 pontos. E agora eles estão querendo culpar a incorporadora. A incorporadora disse, olha, o síndico anterior não levantou esse problema. E nós construímos dessa forma. Agora, o síndico atual está querendo que a incorporadora remaneje todos esses postinhos, deixe ele na base, para que não cause um próximo, um outro problema. E a incorporadora não quer fazer isso. E qual é a saída? Então, qual é o nome do senhor? Fernando. Senhor Fernando, às vezes as situações não têm uma saída rápida e nem prática. Nós temos, por exemplo, o caso da incorporadora, quando aquele condomínio é entregue, é feita uma vistoria.
Então, nesse caso que o senhor está relatando, provavelmente o síndico que fez a vistoria não tomou partido disso. Então, é importante que na realização de uma vistoria dentro de um condomínio, o condomínio contrate sempre um perito para realizar a vistoria. Mas pode ser que ele não tenha visto isso também, o perito também pode ter passado. A questão vai ser se existe a responsabilidade ou não. A responsabilidade ela vai derivar da lei. Então, o fato da pessoa ter se acidentado não quer dizer que aquele poste está numa situação irregular. Por exemplo, eu posso cair e bater a cabeça aqui, não quer dizer que esse balcão está irregular. Então, precisa ser verificado se existe uma norma técnica para esse postinho. Eu acho que não. E entendo que, particularmente, não estou vendo o prédio do senhor, nem a situação, eu entendo que esse poste não deve ter sido o causador desse dano, porque ele está ali acondicionado. Ele pode, logicamente, que quando a gente tem criança pequena ou espaço de criança, a gente costuma fazer uma varredura e verificar quais são as situações de risco. Mas, por exemplo, num escorrega desse, a criança pode bater a cabeça e não quer dizer que o escorrega tenha qualquer responsabilidade. Mas, se ele não tiver acondicionado de forma correta, a responsabilidade ela é objetiva, porque aquele que tem o dever legal de agir, no caso do síndico, deveria ter feito uma vistoria. Então, é importante que se faça uma vistoria nessas áreas comuns através do engenheiro contratado, e se ele constatar que existe uma falha técnica ou de projeto, ou simplesmente, independente da BNT, ele constatar, poxa, esse postinho não deveria estar ali, vai ser uma briga com a incorporadora. Então, mas não quer dizer que todos estejam... Estou falando daqueles específicos na área da criança. Então, eventualmente, a construtora pode ser responsabilizada. Da responsabilidade civil também tem um prazo. Quantos anos esse prédio foi entregue? Tem uma prescrição. Ele não é responsável ad eterno, tá? Então, é uma situação que não é... Então, não é uma situação simples de se resolver. Como o síndico pode resolver os problemas da gestão? Quais são as orientações para aquele síndico, para que ele possa ter o condomínio mais seguro e para que ele possa trazer algumas garantias? Então, prestação de contas. Nós verificamos que a maioria dos problemas que ocorrem dentro do condomínio estão naquela pasta de prestação de contas. Então, o ideal é não aprovar uma prestação de contas que esteja irregular, mas algumas vezes a irregularidade aparece depois. O ideal é que previamente essa situação ocorra, é que não se aprove. O condomínio ele vive da maioria. Se a maioria, sabendo que tem situação irregular, está aprovando, fica uma situação difícil. Nada impede que aquele morador que se sinta prejudicado, ele ingresse com uma ação judicial para realizar os reparos e a reparação do dano ou dos valores eventualmente desviados. O que a gente tem normalmente no condomínio é uma situação inversa. É o síndico trabalhando pelo prédio, só que muitas vezes o síndico, às vezes ele chama a atenção daquela pessoa. Nós tivemos um caso muito interessante, onde a pessoa tinha um cachorro e aquele cachorro estava transitando de forma irregular no prédio, a síndica orientou e no dia da assembleia a pessoa levantou a mão e falou: não aprovo as contas. Mas por que a senhora não aprova as contas? Porque a senhora me multou. Mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. Prestação de contas e você ter sido multado, mas isso ocorre na prática. O síndico fica muitas vezes desguarnecido. É esse o calcanhar de Aquiles do síndico. Não porque exista qualquer irregularidade, mas pelo fato de estar à mercê daqueles que estão na Assembleia aprovar ou não as contas. Então é um caso um pouco diferente do que o senhor está relatando. Eu estou falando da posição do síndico, não do morador. Se o síndico tiver... o que o síndico tem que fazer? Vou falar do morador também. Só quer falar? Então, o síndico vai contratar uma administradora que é amigo dele. A legislação impõe que o síndico poderá delegar as funções administrativas mediante aprovação em assembleia. O que a gente tem visto na prática, dificilmente uma administradora que está na situação vai convocar para destituir a outra. Então, tem sido aceito pelos tribunais a ratificação da administradora e não a prévia escolha. Porém, de forma, não é uma obrigatoriedade legal,
mas é de bom tom que o síndico participe, o conselho, na escolha de uma nova administradora. Então, se ele realizou a escolha de uma administradora isoladamente, não quer dizer que exista qualquer irregularidade, mas pode ser sim uma situação imoral. O que ocorre, se o síndico estiver realizando uma situação imoral dentro de um condomínio, os condôminos precisam se movimentar. Não dá para apenas verificar uma situação irregular. Como é que os condôminos verificam? Como é que os condôminos agem? 1/4 dos condôminos, a qualquer momento, podem convocar uma assembleia, seja para contratação de uma outra empresa, ou seja, para a destituição daquele síndico que não está administrando o condomínio de forma conveniente, ou cometeu irregularidades, ou não prestou contas. Voltando apenas ao assunto, vamos falar da parte do síndico, agora depois a gente fala da posição do condômino. O que o síndico precisa... O que o síndico pode fazer para se resguardar? Ele pode trabalhar com uma auditoria. Então, o síndico que passa por uma auditoria de primeira linha, ele passa a ter a garantia de que aquelas pastas realmente são fidedignas e que a situação está a contento. Lembrando que existem auditorias apenas contábeis. Então, o síndico vai lá, contrata uma obra superfaturada. A auditoria só vai verificar se saiu dinheiro, entrou dinheiro. Ela não vai verificar que aquele valor da obra é excessivo. Porém, existem auditorias específicas para condomínio que vão pegar a ata e vão verificar se aquilo que foi aprovado é o que está sendo realizado. Então, são situações diferentes. Então, é importante, alguns síndicos também, mal intencionados, contratam auditorias de segunda linha para proteger uma situação irregular. Mas estamos partindo do pressuposto que é um síndico de primeira linha. E ele tem que trabalhar com o conselho. Ele não tem outra saída. Se aquele conselho foi eleito, ele tem que trabalhar juntamente com o conselho. O que ocorre muito é que no dia a dia, o conselho, muitas vezes, ele não quer saber das pastas. Isso acontece, síndico? Tá? O que o conselho faz? Você entrega a pasta, e daí o que o conselho faz? Não assina. Não assina. Daí, no dia da assembleia, aquele condômino, aquela senhora do cachorrinho, pergunta o quê? O conselho assinou? Daí você fala assim, não, mas eu entreguei. Daí a senhora do conselho fala assim, eu não recebi. Você se esgoelou, você pediu para o zelador bater na porta dela, mas na hora da assembleia, parece que existe um mal que acomete as assembleias de condomínio, que é o mal de trás da mesa, né? A hora que você sentou de trás da mesa, você virou assim, o cara bate nas suas costas, toma cerveja. A hora que você sentou e tem mais gente, você pergunta para ele se ele viu as pastas, mesmo ele tendo se omitido, ele diz que não. Então, como o síndico se precaver disso, a pasta de prestação de contas deve ser protocolada para aquela unidade. A senhora ia fazer uma pergunta. Não, assim, eu sou do conselho do meu prédio lá. E muitas vezes a pasta está sempre irregular, não tem nota fiscal, recibo, compra produto de limpeza exagerado. E eu queria saber o seguinte, eu não assino muitas vezes, só que a síndica fala que assinando ou não assinando, ela que manda. Então... Porque já comprou e já foi aprovado. Eu queria saber se tem como reverter isso, né? Então, tem sim. O conselho ele tem um papel importante. Então, nós temos 2 tipos de conselho, o fiscal e o consultivo. O conselho consultivo, ele está na Lei 4591. Ele é mais amplo, mas esse conselho não tem... As novas convenções, a partir de 2002, elas têm trazido apenas o conselho fiscal, que deve ser o que a senhora se enquadra. Ele tem a função de analisar as contas e emitir parecer, favorável ou não à aprovação das contas. Vai um pouco de encontro com o que o senhor está falando também. Tá? Então, cabe à Assembleia... primeira situação, a Assembleia precisa ser questionada. Assinou as pastas? Como a senhora chama? Marta? Então, a senhora Marta pode chegar na Assembleia e falar, desculpa, mas eu verifiquei e existem essas irregularidades. Por exemplo, sempre tem um espaço na primeira página para que sejam anotadas as questões. Então, a senhora pode anotar essas questões ali na primeira página. E na hora da Assembleia, explicar que entendo que essas contas não estão aptas à aprovação em função disso. O que ocorre é que dentro do condomínio,
muitas vezes as pessoas não querem se indispor e as irregularidades vão sendo aprovadas e nada ocorre, mas é em detrimento do condomínio, do valor que a senhora está pagando. Então, nós temos casos onde o condomínio chega a ter uma desvalorização de mais de 30% da unidade imobiliária, em função da má gestão daquele condomínio. Então, um condomínio bem gerido, ele tem uma valorização imobiliária impressionante, mas é verdade. Quando eu entrei no meu condomínio, o meu desafio foi esse, foi transformar aquele condomínio num local melhor, numa valorização em função da má prestação de serviço dos últimos 40 anos. Como é que o síndico faz isso? Com cautela. A primeira situação é adequar uma previsão orçamentária. Muitas vezes o síndico fica acuado. Por que o síndico fica acuado? Porque ele não quer propor aumento. Mas não é aumento, é previsão orçamentária. Você tem gastos, você precisa ter a verba específica, senão a conta não fecha. O que a gente tem visto, em alguns casos, o conselho precisa estar atuante. Se ele estiver atuante, ele pode, inclusive, notificar o síndico. Síndico, existe essa irregularidade. Eu vou falar como síndico, o senhor também é síndico, o senhor é síndico. Quando a gente é notificado pelo conselho, é um conselho que se posiciona e que faz uma notificação embasada, o síndico fica preocupado. E vou te falar, eu notifico muito condomínio, sou contratado por muitos conselheiros e quando o síndico é notificado, ele fica cauteloso. Então, o que ocorre é igual a situações em outros setores. Aquele conselho tem poderes, sim, para notificar o síndico e para constatar aquelas irregularidades. Mas é importante que aquele condomínio é um tripé. O condomínio precisa de uma boa administradora, não pode ser uma administradora qualquer. O que é uma boa administradora? É uma administradora que atenda às necessidades do prédio e que tenha critérios contábeis internacionais para que aquela pasta possa minimamente ser conferida e que um contador assine aquela pasta como responsável técnico. Nós temos, por exemplo, alguns casos onde as pastas de prestação de contas chegam para a gente e elas são inauditáveis, porque tem que estar amarrado a receita e a despesa. Independente se a nota fiscal está ali ou não, eu preciso ter uma entrada, eu preciso ter uma saída. É um fluxo de caixa. Então, algumas contabilidades são tão rudimentares que não permite nem que a auditoria possa trabalhar. Mas daí a culpa é de quem? A culpa é da coletividade. Aquele síndico ele foi eleito por aquelas pessoas. Ah, mas ele tem procuração, mas ele convence todo mundo. Essa história eu conheço desde que eu comecei a trabalhar. Mas cabe àqueles que estão insatisfeitos convencerem os demais ou juntarem um quarto dos condôminos e realizarem algumas mudanças. É importante também que um prédio tenha uma boa assessoria jurídica, seja atrelada, administradora, seja uma assessoria independente, para que possa tomar as medidas necessárias. Se você é um condômino e verificou uma situação irregular, você pode tirar cópia e você não pode entrar com uma ação de prestação de contas, porque essa é prerrogativa específica do condomínio ou do síndico, do próximo síndico, mas o condômino que se sinta prejudicado pode tomar, sim, algumas medidas. E já vi até alguns prédios com interdição judicial, tá? Onde o judiciário nomeou um síndico judicial para a administração. São nessas situações que tem surgido a figura do síndico profissional, que é bom, por um lado, é uma oportunidade de trabalho e é uma oportunidade também para que o prédio funcione de forma diferenciada. Mas nós temos também muitos profissionais, síndicos profissionais, que não são profissionais. A sindicância profissional ela não é uma profissão regulamentada. Então, outro dia fui chamado por um condomínio onde dizia, a gente contratou um síndico profissional e as contas, e ele acabou com o condomínio, e era verdade. Então, não existe garantia de nada. A garantia é que a coletividade participe. Quantas assembleias nós fazemos com 1, 2 sentado, mas depende daquelas pessoas, elas têm que estar interessadas de forma mínima e não depender da boa vontade de um gestor, seja ele bom ou ruim, tá? É importante também que mensalmente a pasta de prestação de contas
seja escaneada e fica à disposição na internet. Hoje as administradoras de primeira linha fornecem isso. Então isso faz com que o síndico trabalhe de forma transparente, evite também alguns transtornos. Tá? E quando você receber aquele boleto, a prestação de contas do mês anterior tem que estar ali especificada, para que você saiba aquilo que você está pagando. Daí a pergunta, o devedor pode aparecer? Pode, a unidade pode aparecer. O que não pode é expor o devedor ao ridículo. Mas você é um condômino, você tem o domínio comum. Então, se você paga, se alguém não pagar, você está pagando por essa pessoa. Então, você tem o direito de saber a contabilidade, se você fosse sócio de uma empresa, de quem está pagando e de quem não está pagando, ok? Aqui eu tenho um julgado onde ele traz a responsabilidade pessoal do síndico. Esse caso foi um caso de fraude. Esse condomínio, no caso, ele deixou de efetuar o pagamento dos débitos condominiais devidos à Receita e INSS. Isso também, você pagar com recibo, você deixa de recolher impostos e você está, assim, fraudando o fisco. E nós não temos hoje uma fiscalização, pelo menos em São Paulo, uma fiscalização automática. Então, você não vai ver um fiscal da prefeitura, um fiscal do município bater na porta. Mas nós temos relatos em algumas cidades, inclusive aqui na Praia Grande, não sei se alguém aqui é da Praia Grande, parece que a prefeitura, ela tem esse poder no condomínio. O municipal, acho que é ISS ou é ISS, né? Então, ela tem ido verificar se o ISS está recolhido na pasta de prestação de contas. E lembrando que a legislação federal teve algumas alterações e impõe agora a responsabilidade do recolhimento de alguns impostos, não do prestador, do tomador. Então, eu como síndico, eu como gestor, preciso recolher o imposto que a empresa tem que recolher. Então, eu tenho que destacar, ela me deu uma nota de R$1.000, eu vou destacar o imposto, vou recolher e juntar naquela nota. Tá? Se isso não é feito, você pode sofrer uma autuação. Em São Paulo não tem uma autuação automática, mas pode ocorrer. Entendeu? Aquele caso vai para a justiça, vai ser verificada, vai para um contador, vai para um perito judicial, como ocorreu aqui. Nesse caso, o síndico, a legislação impõe ao síndico o dever de efetuar o pagamento de taxas, contribuições e serviços de manutenção, bem como de prestar as contas, consoante o disposto, foi exatamente o artigo que a gente acabou de ver, 13486, que dizia, cabe ao síndico fazer a guarda das áreas comuns e prestar os serviços aos demais copossuidores. Tá? Ele menciona outros artigos, a convenção, e ele sentencia da seguinte forma, assim não há como afastar a responsabilidade pessoal, não é a responsabilidade do síndico do condomínio. A responsabilidade pessoal, então ele vai responder com o patrimônio dele. Tá? Isso precisa ficar claro. Relação de devedores. O condomínio, aquele que está devendo, muitas vezes, ele impõe situações complicadas e a gente teve até um caso onde o devedor foi tumultuar na Assembleia. Para quê? Para depois entrar com uma ação de dano moral e usar aquele dinheiro para pagar o condomínio que ele está em atraso. Tá? Então, até onde vai algumas situações dentro de um condomínio? Então, o síndico, o que diz a legislação? A lei diz que o condômino poderá votar e dela participar da Assembleia estando quite. Então, via de regra, o devedor nem poderia estar no recinto da Assembleia. Não sou eu que estou dizendo, é o legislador. Ok? Isso é claro. Só que, culturalmente, nós normalmente permitimos que o devedor participe, esteja presente, mas não vote. É isso que a gente faz. Ok? E o que ocorre, esse devedor, aquele síndico, ele não pode levantar e falar, o senhor está devendo isso. Tem configurado na justiça um dano moral, um constrangimento, e tem, no âmbito civil, acarretado indenizações mais ou menos na proporção de R$4 a R$6.000. Tá? Então, como é que o síndico depois vai explicar uma situação dessa? Qual é o momento de falar para aquela pessoa que ela é devedora? Aquele momento que ela está assinando a lista de presença e não expondo ela numa situação
constrangedora perante os demais. Alguns condomínios têm, sim, pedido que aquele devedor esteja presente. Tá? Logicamente que essa é uma questão cultural. Então, é importante que o condomínio, previamente, trabalhe nessa situação. Um segundinho. Que o condomínio explique para os demais que, olha, em função da legislação, nós não vamos nem permitir. Muitas vezes, aquele devedor é aquele que está tumultuando na Assembleia. Então, aproveitando esse assunto que você está dizendo aí, eu posso fazer uma lista de presença dos participantes da Assembleia somente com os nomes dos adimplentes e deixar o inadimplente fora da lista? Eu entendo que você está, de certa forma, discriminando. Você pode ter problema com isso. Tá? O ideal é que você faça uma lista única, mas quando ele for assinar, você já... Normalmente a gente já sabe, né, quem está devendo. E você especifique ali naquele momento. Tá, eu estou te perguntando pelo seguinte, porque lá na frente pode ter uma votação para deliberar sobre determinado assunto. E como é que eu vou computar o voto desse inadimplente? Então, você não vai computar. Normalmente, eu não sei o tamanho do seu condomínio, é dado uma cédula, ou é dado um cartão de votação, ou nos condomínios maiores, hoje a gente utiliza aquela votação eletrônica. Então, é dado o token. Então, dessa forma... se você estiver num condomínio pequeno, como é o caso do meu, a gente faz de forma nominal. A gente chama as pessoas para votar e daí na lista já fica anotado quem está em débito. Naquela lista, atrás da mesa, quando o presidente estiver chamando as pessoas, o síndico estiver ao lado e a administradora, nesse momento. Tá, e eu levando em consideração que nem você falou, que o condômino ele pode, na Assembleia, provocar uma situação constrangedora para poder pedir danos morais. O fato de, na hora de eu distribuir uma senha, para a votação, e eu não entregar para ele, eu também não posso estar discriminando ele perante os demais? Então, depende como você fizer. Se no momento... O que a Justiça entende? Que aquele devedor... ele poderia ser, inclusive, barrado de estar na Assembleia, porque a legislação diz que ele, estando quite, poderá votar e dela participar, ok? Então, em tese, você poderia falar, só desculpa, mas o senhor não pode estar aqui. O que a gente faz culturalmente? Olha, o senhor não vai receber a cédula, ou o senhor pode votar, mas o seu voto não vai ser computado. Em alguns condomínios, quando aquele devedor é uma pessoa... antissocial, muitas vezes, o que a gente faz? A gente, ali atrás da mesa, já não computa o voto dele, deixa ele votar e não computa o voto. Isso ocorre muito, tá? Mas eu tenho sido cada vez mais convocado em assembleias onde o devedor tem tumultuado. Então, é importante que o condomínio também trabalhe para educar aquela massa e aquela situação. Aquele condomínio depende... da ação daquele síndico, daqueles conselheiros e daqueles que estiverem lá presentes. Então, e vou passar uma outra situação que é de pouco conhecimento, as pessoas normalmente não sabem. O devedor, ele não pode ser sorteado por último na vaga de garagem. Vocês sabiam disso? Tá? Normalmente, as vagas de garagem é sorteado os adimplentes e depois os inadimplentes. A Justiça tem uma enxurrada de decisões, não existe uma súmula no sentido de que, embora ele esteja devedor, ele não pode ser aquinhoado com a escolha da pior das vagas. A Justiça entende como uma sanção lateral. Então, nesse caso, você impede que ele esteja presente, mas sorteia em igualdade de condições. Ou em alguns casos, você permite que ele esteja ali presente em função de um direito de propriedade, é isso que as pessoas alegam, tá? E faz a votação em igualdade de condições. Porque, senão, a pessoa, se ela não estiver ali presente, ela normalmente fica por último na escolha. Então, se o devedor não pode entrar, você está, de certa forma, discriminando aquele devedor. Então, ou você faz um sorteio com todos, independente de quem esteja ou não presente, faz um sorteio, existe hoje softwares que fazem sorteios de garagem, ou você faz o sorteio nominal, mas
por envolver uma questão de direito de propriedade, você permite que o devedor, em igualdade de condições, escolha a vaga dele. Então, esse é o caso que eu falei para vocês do dano moral em assembleia. Ação de indenização por danos morais, ofensas verbais, exposição vexatória em assembleia de condomínios comprovada, valoração adequada da prova oral. Esse caso eu acho que teve um valor de R$4.000 de condenação. Tá? Proteção do síndico. Então, todo aquele síndico, todo aquele gestor, ele deve sim, para se preservar, realizar um seguro de responsabilidade civil do síndico. É de extrema importância que exista isso na apólice do condomínio. Tá? Aqui é um caso que eu gosto de trazer, onde a Assembleia escolheu uma empresa para realizar um serviço e essa empresa foi desclassificada depois pelo síndico, não teve condições técnicas de realizar esse serviço. E o que a síndica fez? Pegou a segundo concorrente, o que ficou em segundo, e contratou a segunda empresa. O que um condômino fez? Falou, olha, você contratou uma empresa e não teve aprovação da Assembleia. E ela ganhou essa ação, só teve uma forma. Como que a síndica regularizou essa situação? Convocando nova Assembleia e ratificando a contratação do segundo. Como é que o síndico sairia de uma situação dessa? Simplesmente mencionando na ata que, caso a primeira empresa não esteja apta, a segunda empresa automaticamente realizará aquela obra. Olha como uma situação simples pode... Aquele que quer tumultuar numa assembleia, pega pelo em casca de ovo, é isso? É. Então, a gente tem que ter muito cuidado na gestão do condomínio. Tá? Essa são aquelas situações que eu falei para vocês, da BNT 16.280, são situações reais. Aqui eu acho que não é condomínio, os demais são obras dentro de condomínios que acarretaram em problemas e danos, e os síndicos foram, sim, responsabilizados. Falamos da obra do interior de unidades, só reforçando que a reforma não pode de forma alguma perfurar lajes, atingir vigas ou mudar a estrutura do condomínio, ok? A BNT 16.280, que nós falamos também aqui, é isso que eu disse para vocês. Ela tem que atender, aquele que está realizando a obra tem que atender a legislação vigente, que é o alvará, que está regular perante a prefeitura, e, independente disso, ele tem que apresentar projeto, escopo dos serviços, cronograma da reforma, os dados da empresa, o termo de responsabilidade técnica e o aviso prévio ao síndico antes da realização da reforma. É importante também que o síndico faça um trabalho preventivo, porque é muito complicado, quando a gente é síndico, tomar algumas medidas depois que a obra está ocorrendo. Então, o ideal é que toda a Assembleia seja relatada essa situação antes de realizar uma obra, apresente o projeto. É importante que algumas vezes isso seja fixado nos elevadores e, sempre que alguém se mudar, é importante que essa pessoa, como num hotel, receba um kit de boas-vindas. O regimento interno, a convenção e... Olha, antes de realizar obras, por favor, siga essas diretrizes. Porque, fatalmente, quem está se mudando vai realizar algum tipo de reparo ou de reformas. Tá? Ó, nós temos aqui apenas isso é ilustrativo, mas olha a fachada do prédio e a coloração, o ensaio das cores. Qual o quórum para alterar a fachada? Unanimidade, pessoal. A fachada do prédio, ele compõe a arquitetura inicial, a concepção do prédio, e não pode ser alterada. E aqui, um processo onde a obra está sendo realizada, o síndico orientou, a pessoa não parou aquela obra. Qual foi a medida tomada
pelo condomínio, quando esgota-se a esfera extrajudicial, o condomínio tem que entrar com uma medida judicial e rapidamente o judiciário se manifesta liminarmente, impedindo aquela realização da obra que está fora da legislação e da ABNT. Pessoal, é isso. Vou abrir para as perguntas. Tá? Professor, ainda a respeito da contratação de uma empresa administradora sem passar pela Assembleia. Isso há meses vem ocorrendo. Está se pagando um valor alto e ninguém aprovou. O síndico, amigo do cara, contratou o camarada. Agora, amanhã, depois ele sai correndo e aprova numa próxima Assembleia. E esse passado todo que ele pagou, não está nem na previsão orçamentária essa despesa dele. Como é que ficamos? Então, se ele aprovou, se ele ratificou aqueles atos pretéritos, em tese, ele passou a regularizar uma situação que era anteriormente irregular. Do passado. E fica por isso mesmo. E fica por isso mesmo. O que ocorre é o seguinte, a massa condominial, ela tem poderes para não aceitar essa situação. Então, o condomínio, os condôminos podem se reunir e destituir esse síndico ou descontratar esse administrador em assembleia, se for a necessidade. Eu entendo, não deve ter maioria lá, é isso? Não deve ter maioria. O cara comete uma série de irregularidades. Depois, numa próxima Assembleia, aparecem 2 pessoas, aprova tudo e fica por isso mesmo. Então, aí que está o negócio. Tem algumas formas da gente agir dentro de um condomínio. Ou com a vontade da maioria, ou isoladamente através de uma ação judicial. Então, aquele que está se sentindo prejudicado pode recolher aquelas provas e ingressar com uma ação, por exemplo, a obrigação de não fazer, tá? Para que aquilo seja regularizado. Bom dia, meu nome é Paulo Coutinho. Voltando à questão lá da Assembleia, eu entendo o seguinte, que uma Assembleia é um ato público, então não pode impedir que qualquer condômino a frequente. Agora, tem que ficar claro na convenção, no estatuto, tá? que o condômino que está em atraso com a taxa condominal, ele não pode votar. Tá? Então, eu entendo que essa seria o correto. E outra coisa, na convocação, deixar claro também que só estarão aptos a votar quem está em dia com o condomínio. Tá? A outra pergunta é assim, o senhor falou que... O senhor citou o seu exemplo, que quando o senhor foi ocupar o cargo de síndico no seu prédio, a primeira coisa que o senhor se preocupou foi com a AVCB. Além do AVCB, o senhor pautaria outras coisas importantes que o síndico tem que se preocupar para ele fazer uma boa gestão? Vou começar pelo final, tá, seu Paulo? Muito oportuna as 2 perguntas. Então, tem algumas situações. Eu acho que o síndico... acho que quando a gente assume a sindicância de um prédio, normalmente, os síndicos não estão preparados. A gente cai normalmente de paraquedas, muitas vezes, ninguém quer ser síndico. Essa tem sido a realidade. Está se mudando com a questão do síndico profissional. Então, a primeira situação é verificar se existe uma administradora de primeira linha, porque a administradora é o braço direito do síndico. Podem ser feitas, de forma preventiva, algumas situações, por exemplo, um laudo de vistoria. A primeira coisa que eu fiz foi verificar se o AVCB estava em dia, verificar as normas regulamentadoras todas, as NRs, brigada de incêndio, curso de primeiros socorros, PCMSO, PPRA, laudo ômico, laudo elétrico. São diversas obrigatoriedades que o condomínio tem e que devem estar em dia. E contratar uma empresa de primeira linha para fazer uma vistoria física, para evitar esse tipo de problema que a gente viu aqui. Só que não tem que ser uma vistoria qualquer. Então, o engenheiro apto, ele vai falar, Rodrigo, os corrimões estão inadequados. Eu, quando fiz a vistoria inicial, constatou-se que o para-raio estava fora da especificação técnica. Então, nós chamamos e fizemos o reparo. Foi constatado que não tinha laudo de potabilidade da água. Então, nós fizemos o laudo de potabilidade. Uma outra situação, metade das despesas do condomínio, às vezes mais da metade das despesas, é o pessoal. Então, a primeira coisa que eu fiz, juntamente com a VCB, com as NRs e com o laudo da situação, foi verificar a folha de pagamento.
a escala, se a escala estava correta, se aquele zelador que limpava, ele tinha o adicional de acúmulo de função. Verifiquei se a portaria tinha, sim, condições razoáveis de trabalho. Já vi diversas ações onde o prédio é condenado por não ter condições de trabalho regulares e, em função do valor de que se paga, fazer um apanhado ou através do escritório de advocacia ou através do próprio RH da administradora, refazer a folha de pagamento, abrir e verificar se ela está condizente com a realidade. A questão da assembleia, eu entendo o que o senhor está falando, mas ela não é pública. A assembleia de condomínios, ela é exclusiva para aqueles condôminos. Pessoas estranhas não poderiam participar. Então, a assembleia de condôminos, nem o inquilino pode participar da assembleia. E culturalmente, nós deixamos que o devedor participe, mas legalmente, e não tem um julgado contrário a isso, ele poderia, em tese, ser impedido. Na prática, isso pode trazer, sim, mais constrangimento e mais problema do que seguir o que o senhor está falando, que está correto. Permite que ele esteja ali, e o senhor também falou, coloca na convocação que os votos serão computados apenas os adimplentes. Isso é praxe, isso é feito no mercado. O que eu preciso mostrar para vocês é o que legalmente existe, tá? Perfeito. Doutor, me permita, eu vou fazer algumas perguntas aqui pela internet e já passo para vocês, tá bom? Até porque a pergunta do colega internauta também pode ser de interesse de todos. A Sandra Gavenaco, de Ourinhos, ela pergunta assim, em condomínio de casas também é necessário o AVCB? Então, o condomínio de casas, se ele for um condomínio, sim. Mas muitas vezes o condomínio de casas não é um condomínio, ele é um condomínio de fato, mas não de direito. Ele muitas vezes é uma associação ou um loteamento, e ele está sobre a égide de outra legislação, a lei de parcelamento do solo de 79. Se ele for um condomínio, sim, mas o AVCB, ele precisa ser verificado especificamente em cada município, as posturas municipais. Ok? Ok. Humberto Correia de Oliveira, de Santo André. O síndico tem autonomia para exonerar o zelador? Então, o síndico tem autonomia para exonerar. Exonerar é uma palavra muito forte. Ele tem autonomia para demitir, sim, o zelador, porque ele que é o gestor daquele condomínio. Mas, lembrando que você dispensar um funcionário, primeira situação, acarreta numa verba rescisória e se precisar de um rateio ou utilização, ele vai precisar de uma aprovação em assembleia. E o zelador, muitas vezes, é mais importante que o próprio síndico dentro do condomínio. A gente sabe disso. É aquele que realiza aquele dia a dia e está lá no dia a dia. Então, às vezes, ele pode, mas aquela coletividade vai se voltar contra ele e vai ter alguns problemas. Então, o ideal é que ele, apesar de poder fazer sem uma assembleia, que ele chame isso numa assembleia, explique a situação, ou, se não for oportuno, que ele delibere isso dentro do conselho para que a situação depois seja suportada, caso os demais moradores se voltem contra a medida. Ok. Temos mais uma pergunta do colega Ricardo, aqui de São Paulo. Ele pergunta, existe uma passagem na área comum do condomínio do hall do elevador para a garagem, onde o síndico instalou um carrinho de supermercado com liberação de cartão, que ocupa metade dessa passagem. Em caso de algum acidente, o síndico pode ser responsabilizado de alguma forma? É possível acionar o corpo de bombeiros para fazer essa liberação? Então, é possível, mas não deve se acionar, porque o condomínio vai ser eventualmente autuado se tiver qualquer irregularidade. Normalmente, as rotas de fuga, e se essa escadaria, se ela for tiver uma rota de fuga, ele não pode estar ali. Então, o ideal é que esse síndico entenda isso, seja chamado, e ele pode sim ser responsabilizado se algum objeto, o carrinho, esteja na rota de fuga. Ele pode sim sofrer sanções. Mais uma pergunta aqui, já passo para os colegas. Agora é Adolfo de Praia Grande, Adolfo Júnior de Praia Grande. Bom dia. Se um síndico
que tem suas responsabilidades civil e criminal em suas funções, ele pode desviar-se de suas funções de condomínio e agir como corretor de imóveis ou advogando credenciados junto aos seus condôminos por vezes de interesses particulares e usurpando para si a preferência? Então, isso ocorre muito. Ele pode, mas não deve. Ele pode, se a profissão dele é corretor de imóveis, ele pode eventualmente locar uma unidade? Pode, mas não deve. Eu sou corretor de imóveis, sou advogado e sou síndico do prédio e não realizo qualquer tipo de transação dentro da minha unidade. Então, o ideal é que ele fique isento. O síndico ele já é foco de observação dos demais. Se ele estiver agindo dessa forma, ele pode trazer, sim, alguns problemas. Se comprovado algum prejuízo ou benefício exagerado que traga responsabilização, ele pode ser responsabilizado eventualmente. Ok. Fernando de São Paulo, de quem é a responsabilidade do desdobro do IPTU após a entrega do empreendimento? Quem deve fazer o desdobro do IPTU é a construtora. Por quê? Porque o IPTU é do terreno e daí a construtora está ali edificando um prédio, só que ela tem um momento certo, ela não consegue fazer esse desdobro previamente, ela precisa do habite do prédio. Eu não tenho certeza se ele pode ocorrer somente depois da instalação do condomínio. Eu acho que sim. E é nesse momento que a construtora deve requisitar a ata, a Assembleia de Eleição do Síndico, os demais documentos e dar entrada no desdobro. Mas se a construtora se omitir e não o fizer, eventualmente ela pode ser responsabilizada, mas o condomínio pode, em benefício próprio, dar entrada, sim, nesse processo. Qualquer um pode dar entrada nesse processo. O senhor teria alguma dica para alteração de convenção? Porque hoje é necessário 2/3 dos condôminos, né, para poder fazer essa mudança, porém, na Assembleia não aparece esse percentual. Existe algum caminho alternativo que a gente possa utilizar para fazer essa alteração? Então, primeiro verificar se é caso de alteração de convenção, porque algumas situações podem ser reguladas pelo regimento interno. E se a convenção não estabelecer quórum diverso, a alteração do regimento interno é 50% mais um dos presentes. Essa é uma situação. Uma outra situação é trazer à tona essa alteração da convenção numa assembleia de sorteio de vagas. Isso ocorre muito, que é ali que a gente tem o maior quórum normalmente. Tá? Uma outra situação que as pessoas utilizam, mas não é aconselhável e já vi algumas decisões contrárias, é deixar aquela assembleia em aberto. A legislação diz que, quando a Assembleia estiver extrapolando os limites de horário, por exemplo, nós estamos reunidos aqui e passou o horário, já é meia-noite. Então, o presidente da mesa pode propor que os trabalhos sejam suspensos e continuados daqui a uma semana, daqui a 2 semanas. Isso ocorre, por exemplo, se está discutindo uma obra, ao invés de encerrar a Assembleia, e precisa, por exemplo, de um engenheiro, a gente suspende os trabalhos e chama o engenheiro para que ele possa emitir um parecer para que a Assembleia possa responder ou não. Em algumas situações, de forma errônea, mas ocorrem, o presidente deixa a Assembleia em aberto e vai se colher as assinaturas para alteração da convenção. O que ocorre na prática, isso funciona por quê? Porque o registro de imóveis, a alteração da convenção, ela não é feita no cartório de títulos e documentos, ela é registrada no cartório de registro de imóveis. O RI, o registro de imóveis, ele não vai te pedir a continuidade da Assembleia, ele vai só verificar se tem ou não 2/3. Então, na prática funciona, mas se houver qualquer intercorrência, é uma Assembleia que pode ser cancelada judicialmente. Tenho 2 perguntas aqui da Elisângela Teixeira. Caso o senhor já tenha respondido, doutor, o senhor pode até posicionar, tá bom? Ela pergunta se, ela afirma, né, meu síndico não presta contas há 2 meses, o que eu faço? E também, como pedir uma auditoria? Elisângela Teixeira dos Santos. Então, o síndico ele deve prestar contas anualmente em assembleia. E a legislação diz que sempre que solicitado. Então, você pode notificar esse síndico para que ele
apresente, notificar por escrito para que ele apresente as contas. Tinha uma segunda pergunta, eu não lembro agora. Como é que ela pode pedir uma auditoria? Isso. Então, não é prerrogativa do condômino a auditoria, a não ser que instalada uma assembleia, essa assembleia defina que vai trabalhar como auditoria, mas para isso ela precisaria de 1/4 dos condôminos e pedir a convocação de uma assembleia com a finalidade de contratar uma auditoria. É importante, nesses casos, muito parecido com o caso do senhor, isoladamente o condômino vai poder muito pouco. Então é importante que ele se reúna com os demais, mostre a insatisfação, mostre as irregularidades e possa agir e contratar ou até mesmo alterar o síndico com a destituição dele. Em alguns casos, o condômino isoladamente pode ingressar com uma medida judicial, não para impor uma auditoria, mas para verificar alguma irregularidade. Medina de Ubatuba pergunta: a assembleia pode ser gravada? Então, eu entendo que sim. A assembleia pode ser gravada, mas a gravação ela deve ser utilizada dentro daquele escopo, que é a redação da ata. Algumas pessoas me perguntam se ela pode ser filmada. Eu tenho dúvidas, porque você está expondo a imagem daqueles que estão ali. Mas a gravação, a gente usa por analogia, a Justiça tem utilizado até a videoconferência e a gravação em situações públicas e, por analogia, nós temos permitido. E, em alguns casos excepcionais, onde isso vira foco de discórdia dentro do condomínio, você submete à votação dos presentes que vão definir a necessidade ou não dessa gravação. Nilson de Campinas. Prédio com infiltrações, um morador quer consertar seu hábito por fora. Ele pode pagar do seu bolso e efetuar o conserto? Porque depois o prédio vai ficar com remendos sem pintura. Não, não pode. A manutenção das áreas comuns competem ao condomínio. Imagina se todo mundo for realizar um reparo na fachada. Então, ele deve forçar o síndico e, eventualmente, se o síndico não tomar as medidas, ele pode ingressar também com uma ação obrigando o síndico a realizar os reparos. Okay. Adriana Potomati, de São Paulo. Um condômino entrou na justiça para reclamações de várias coisas. Quer depor síndico, administradora, forjar problema, etc. Sempre recorre à justiça porque a maioria não concorda com ele. Apresenta comportamento antissocial, mas nunca usando deste, sempre deixou-se passar. Há como impedir sua presença na Assembleia Extraordinária? Ou qual medida poderia impedir as confusões que ele faz, sempre impedindo a reunião de prosseguir? A gestão do condomínio influi na valorização do patrimônio. Pode falar mais um pouco sobre isso? Posso. Isso é uma situação interessante. Então, você não pode impedir, se ele é um condômino, você não pode impedir que ele esteja presente numa assembleia. Mas existe uma previsão de, inclusive na lei de contravenções penais, de perturbar o sossego em reuniões públicas ou particulares. Ele pode estar, inclusive, incorrendo num crime. Isso vai depender também de como aquela assembleia é conduzida. Então, já tive em assembleias extremamente tumultuadas, já tive em assembleias com mais de 2.000 pessoas. Então, você passa a orientar o presidente da mesa que não forneça, não franqueie a palavra àquela pessoa, mas ele tumultua. Em alguns casos extremos, a assembleia deve ser encerrada por falta de condições de continuidade. Então, aquela pessoa ela vai ter que começar a mensurar se vale a pena ela estar lá e se o condomínio vai tolerar essa situação. Quanto ao condômino antissocial, a gente tem previsão no 1337, porém vai competir a Assembleia, ao síndico notificá-lo, multá-lo e a Assembleia enquadrá-lo como antissocial, mas isso vai depender do voto de 3/4 dos condôminos restantes, o que não é muito fácil. Em relação nas eleições de síndico, que eu vejo muito, qual é o prazo que a pessoa pode apresentar as procurações dos proprietários? Que eu já vi o zelador chegar com 20, 30, 40 procurações. E essas procurações, qual é o prazo de validade dela para ele apresentar? Então, não existe um prazo de validade. Isso é uma situação complicada. Ninguém é obrigado a nada, senão em virtude da lei. Então, a lei diz que a pessoa pode passar uma procuração para um terceiro.
Tá? O que limita, o que pode limitar é a convenção daquele condomínio. Então, a convenção de alguns condomínios limitam que se passe procurações para mais de uma pessoa ou que se passe mais de 3, 4 procurações. Não existe nenhum impedimento de uma procuração com poderes sem data específica. O que a gente orienta é que a procuração traga no corpo que é para aquele dia, para votar naqueles atos. O que pode ser feito é um trabalho onde o síndico explique que as procurações deverão seguir o seguinte modelo, demais procurações não serão aceitas. Nada impede que ele tente se prevalecer de uma situação dessa. Em alguns casos, quem está trazendo essas procurações é um administrador ou é uma imobiliária e muitas vezes o próprio proprietário desconhece. Então, o proprietário acha que passou procuração por um determinado dia e a pessoa está usando. Então, é importante também que se entre em contato com aquele que passou a procuração e explique a situação. Infelizmente, essa procuração tem poderes. O presidente da mesa pode, em assembleia, não aceitar essa situação, mas aquela pessoa que não teve a procuração aceita, ela pode eventualmente ingressar com uma ação e cancelar aquela própria assembleia. Em alguns casos específicos, quando nós temos procurações ilimitadas e excessivas, nós orientamos o presidente que impeça que essa procuração passada sem um escopo específico, seja apresentada a toda a Assembleia, porque acaba maculando o resultado de toda a Assembleia e não traz à realidade aquilo que aquele condomínio pretende. Eu gostaria de que fosse esclarecida uma dúvida. Alguns edifícios costumam deixar na mão do zelador a chave de certas unidades para vistoria de imóveis que estão à venda ou até no sentido de angariar pessoas para passar temporadas, né, dentro daquela unidade. Então, o zelador, que não é nem o síndico, o zelador acaba aí exercendo um pouco a função de corretor. O síndico pode ser responsabilizado por isso? Então, eu vou falar agora junto com o meu colega, a gente fez parte aqui da Cefisp, eu pelo menos uns 7 anos, e aquele que exerce a profissão de forma irregular, é o exercício irregular da profissão, ele tem sido autuado, a gente verifica isso algumas vezes, ele sofre um processo criminal, porque é uma profissão específica do corretor de imóveis, e no caso prático, a partir do momento que o condomínio fica com a chave, que o zelador fica com a chave, ele assume sim algumas responsabilidades. Eventualmente, se sumir algum objeto, a pessoa pode responsabilizar o condomínio e o fato do condomínio ter aceito aquelas chaves vai sim imputar responsabilidades. Isso acontece muito na praia. O Cresce tem atuado de forma muito forte nessas situações, tenho acompanhado, e o importante é, a partir do momento que a denúncia é feita, o Cresce vai lá verificar e esse zelador ele passa a ser autuado e, normalmente, isso resolve a situação. Ele passa a se posicionar de forma contrária. O que ocorre muitas vezes é síndicos mancomunados com zeladores e aquele dinheiro. Nós tivemos alguns casos, normalmente no litoral, esse caso foi no litoral, onde o proprietário deixava a unidade para locação e o síndico dizia que não teve interessados, aquela unidade era alocada todo fim de semana e o zelador e o síndico ficavam com aquele dinheiro. Isso é um estelionato, isso é crime. Isso é um crime, além do crime de exercício ilegal da profissão, é um crime de estelionato, apropriação indébita. Então, é um caso que passa a ser um caso de polícia. Se a Assembleia puder relatar isso e impedir essa situação, também é uma situação que pode ajudar. Ele responde por omissão ou por ação. Nesse caso, mas precisa, lembra, a gente falou, precisa ter um resultado. Então, qual é provado um resultado danoso, ele vai sim responder. Onde um amigo ele é síndico, né, de um outro condomínio, aconteceu o seguinte: sabemos que, conforme a legislação, tem que estar kit para poder votar em assembleias. Muito bem. Nesse dia, dessa assembleia, apareceram dois moradores, né, 2 condôminos, que levantaram o seguinte problema. Falou, olha, o condomínio me dá 28 dias para me pagar
o condomínio com 2% de acréscimo. Se ele me dá essa condição, por que eu não posso votar? Aí o que aconteceu? Os demais que estavam lá na Assembleia foram a favor dessa pessoa. E agora estão querendo fazer uma outra Assembleia para regularizar essa condição. Isso pode? Não, não pode. A partir do momento que ele está devendo um dia, isso que estão utilizando é o prazo bancário. Esse prazo bancário não tem nada a ver com ele estar ou não inadimplente. Quer dizer o seguinte, que se ele pegar aquele boleto dentro dos 28 dias dele vencido, ele pode quitar no banco com multa, juros e correção, sem solicitar uma segunda via para a administradora. É apenas uma postura administrativa. Não traz ele para ser adimplente. Eu tenho uma dúvida. Num condomínio de casas, onde todas as pessoas que residem lá não são proprietários e entraram nesse condomínio sem nenhum tipo de regulamento, nenhum tipo de regra, ela pode estabelecer regras e regulamentos para, a partir daquele momento, ter convívio social? Então, por que não tem regras? É um condomínio? É um condomínio, mas eu não sei. Teve um assalto recentemente, agora a gente quer estabelecer regras de portão, de um monte de coisa. E a gente tem dúvida se pode, porque esse proprietário pode vetar esse tipo de regulamento. Então, ali estão só os inquilinos, é isso? Só os inquilinos. Então, na verdade, os inquilinos não podem estabelecer qualquer tipo de regra, mas, de fato, como eles estão ali gerindo o condomínio, não tem uma administradora? Não tem, a gente nem paga condomínio sequer, não tem Então, nada. não deve ser condomínio, deve ser uma associação, ou não deve ser... eu acho que não é regulamentada, na realidade. Não é regulamentada. Então, se não houver nenhum prejuízo para os donos do imóvel, aquelas pessoas que convivem naquela coletividade vão estabelecer regras. Essas regras não são legais e não vão poder ser imputadas a terceiros, mas se aquelas pessoas, imagina um condomínio na rua, prédios, resolverem estipular algumas regras, e se aquelas pessoas que estiverem ali resolverem atender, sem um poder coercitivo, não vejo prejuízo. Então tá. Olá, tem alguma regra para a remuneração dos síndicos ou isenção do condomínio? Existe um máximo, limite, mínimo? Não existe. Quem vai definir é a própria massa condominial. Algumas convenções trazem que o síndico poderá ser remunerado, outras trazem que o síndico será isento da cota condominial, mas a Assembleia vai poder definir em cima do trabalho que aquele síndico vai ter, lembrando que a aprovação disso vai ficar à mercê daqueles presentes. Então, normalmente o síndico não paga a taxa condominial. No meu prédio, depois de 4 anos que não pagava a taxa condominial, mas era óbvio que ele estava pedindo dinheiro que o pessoal não queria pagar para ele. Na última, ele falou, recebi uma carta da Receita que o fato que eu não pagava, isso é renda, e eu tinha que pagar 6 mil. Então, o pessoal permitiu aprovar para ele pegar esse dinheiro. Eu como condômino, tenho o direito de pedir ver essa carta da Receita? A Assembleia aprovou esse pagamento ou ele resolveu de forma extrajudicial? Ele não pode... Funciona o seguinte, a isenção do síndico é considerada, assim, remuneração. Tá? O que deve ser pago? 11% de INSS, tanto por parte do síndico, quanto por parte do condomínio. Então, aquele valor referente aos 11% do síndico, ele não pode exigir que o condomínio pague, salvo se a Assembleia tiver aprovado dessa forma. Mas este argumento ele usou na última depois de 4 anos. E dá para ver que o cara queria pegar mais dinheiro. Mas a Assembleia concordou com essa situação? Aquele valor foi apresentado? Então, uma situação que passa a ser irregular e aquela Assembleia, ela pode, como não é ilegal, aquela Assembleia pode tornar regular uma situação. Eu, como condômino, posso ver essa carta da Receita? O senhor pode pedir, ele não tem obrigação de mandar para o senhor. Não tem obrigação. Não. Eu sou síndico no prédio e tem uma inadimplente que vai fazer 6 anos. E o prédio está precisando de reforma. Está infiltração na garagem, o corrimão precisa ser adequado. E, no final, um condômino lançou e falou que ela estava devendo e tal. Ela entrou com uma ação contra o prédio de danos morais. O prédio pode entrar também porque ela está deixando de pagar, já faz 6 anos,
Porque eu preciso fazer as Entrou obras. com uma ação, não cabe dano moral, cabe uma ação. Lembrando que, com o novo Código de Processo Civil, aquela ação de cobrança ela pode ser convertida numa ação de execução, de título extrajudicial. Isso faz com que aquela ação seja muito mais célere. Normalmente, 6 anos é suficiente para que a gente cobre um devedor. Então, é importante verificar o status desse processo e o andamento dele. No caso de uma assembleia não haver interessados no cargo de síndico, a administradora pode ser nomeada? Essa é uma pergunta. E, complementando, existe alguma legislação que especifica os poderes do presidente da mesa da assembleia? Então, a assembleia, a administradora pode, mas não deve, porque o síndico fiscaliza a administradora e vice-versa. Então, não é ilegal, mas é imoral de certa forma. A segunda pergunta, os poderes do presidente e do secretário, que deveriam estar descritos na lei, não estão descritos na lei, algumas vezes estão descritos na convenção, e se não tiverem, vai à mercê dos usos e costumes. Normalmente o presidente ele é um condômino, algumas convenções trazem isso, e o presidente é eleito e o secretário ele é indicado, e normalmente esse trabalho acaba ficando com a administradora. Tá?